Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Mais um dia aí, mais um dia de leitura, mais um episódio aí de leitura. Hoje nós vamos ler Gênesis 7, 8 e 9. Gênesis 7, 8 e 9 é 3 capítulos aí por dia, né? E vamos estar aí, vamos ler, vamos meditar. E antes de começar a leitura, compartilha essa live, compartilha aí esse episódio aí, compartilha aí nas suas redes sociais aí e faz essa palavra desde o primeiro episódio até hoje o terceiro episódio, faz essa palavra chegar aí nos seus amigos, nos seus parentes, faz aí essa palavra chegar aí, esses episódios aí da Bíblia Sagrada, chegar aí nos seus amigos, parentes, todo o pessoal aí. Beleza? Vamos lá, irmãos? Vamos orar? Vamos começar. É importante que nós ora antes de ler a Bíblia, né? Porque dizia Paulo que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha trazer vida a essa palavra, não é? A palavra de Deus. Vamos lá? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, por esse dia de hoje. Pai, peço a Ti que a Tua palavra venha abrir o nosso entendimento, a Tua palavra venha nos curar, a Tua palavra venha nos libertar. A Tua palavra, Senhor, tem esse poder. Eu lhe peço, Senhor, a Tua revelação, mostra, Senhor, nos dê, Senhor, essa graça, nos dê esse conhecimento que está por detrás da letra, Senhor, que a letra mata. A letra causa muita discussão, Senhor. A letra causa muita intriga, muita discórdia. Mas o que está por detrás da letra, que é a vida, que é a revelação, só vem do Teu Espírito. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. É essa revelação que causa clareza em nossa mente, em nosso coração. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, estou com aqui a minha canetinha aqui, para nós grifar aqui, para nós não se perder. E algum versículo chave aqui que nós meditarmos aí vai ser importante a gente grifar aí. Ontem eu terminei falando sobre Noé, né? Que Deus revelou para Noé as medidas exatas da arca, né? E hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. No capítulo 7, então, vai falar sobre o dilúvio. Eu quero começar a leitura nessa manhã. Glória a Deus, vamos lá. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Olha isso. De todas as pessoas que existiam na terra, Noé era o justo. Como que Deus, ele valoriza, ele tem o olhar atento para a pessoa que é justa, para a pessoa que anda em integridade. Mesmo diante de uma humanidade caída, todos daquela época, daquele tempo, estavam rebeldes a Deus, ainda existia um que fazia diferença na sua casa. Olha que interessante. Muitas das vezes a gente fica preocupado em querer agradar pessoas. Muitas das vezes nós fica preocupado aí em querer ter uma boa reputação com os de fora. Mas aqui, ó, nós já podemos observar que Noé, ele fez a diferença na sua casa. É aonde eu preciso fazer. Eu preciso fazer a diferença na minha casa. Você precisa fazer a diferença na sua casa, com os teus da sua casa.
faça a diferença. Faça a diferença com os da sua casa. Porque se você fazer a diferença, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, dentro da sua casa, com a sua família, você atrai o olhar de Deus. O olhar de Deus foi atraído por Noé, porque ele era um homem íntegro e cuidava da sua casa. Fazia diferença na vida dos teus filhos, das tuas filhas, né? Dos teus filhos e das tuas noras. Eram 3 meninos e tinha ali as suas 3 noras. Ele fazia diferença com a esposa dele. Ele era um homem, um sacerdote, um homem de autoridade, justo, temente a Deus e que fez a diferença em meio à humanidade corrompida. Ele fez a diferença, faz a diferença. Eu te encorajo, nesse dia de hoje, fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na nossa casa. Vamos ser instrumento de paz na nossa casa. Vamos ser instrumento de amor. Vamos transmitir amor, vamos passar segurança para a nossa casa, para a nossa família, porque assim nós atrairemos com certeza o olhar de Deus, a presença de Deus, a atenção de Deus. E é gratificante quando você reconhece, quando você entende, quando você sabe que Deus está se agradando de você. Quando Noé ouviu a voz de Deus, quando Noé teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza, ele era gente como nós. Eu tenho certeza que ele teve essa sensação, nossa, que satisfação, né? Eu estou obedecendo, estou seguindo os princípios que foi posto em meu coração, de geração em geração, foi posto em meu coração e Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então, interessante que eles ouviam a voz de Deus audivelmente. Audivelmente, em alto e bom som. Glória a Deus. São raras as pessoas nos dias de hoje que ouvem a voz de Deus em alto e bom som. São raras. Mas acontece, Deus ainda continua a falar com o seu povo. No versículo 2, leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Olha que interessante que Deus ele tem esse cuidado para preservar cada espécie, toda espécie de animais que ele criou. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Todo ser vivo que estava corrompido pelo pecado seria eliminado da face da terra. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Olha que interessante esse versículo, porque mostra exatamente a obediência que ele precisou ter. Ele precisou cumprir exatamente a palavra que Deus tinha liberado para ele. E olha só, quando Deus ele fala com Moisés, ele fala com Moisés, eu ia falar Moisés. Quando Deus fala com Noé, Deus
dá medidas exatas para ele da arca. Deus dá medidas exatas. Deus falou para ele que a arca deveria ter 13,5 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 de altura. Deus foi passando as medidas certas e mandou ele fazer uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor da arca, uma janela de 45 centímetros. Interessante que quando Deus ele tem uma obra grandiosa a fazer nas nossas vidas, ele sempre vai detalhar, ele sempre vai revelar a riqueza de detalhes. E aí, irmãos, a gente tem que estar atento, porque se nós deixarmos passar um detalhe, nós deixar de obedecer a Deus, não se cumpre exatamente o que Deus tem para as nossas vidas. Então é importante que nós venhamos a fazer exatamente como o Senhor manda, como o Senhor pede para nós. No versículo 6, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca, junto com a mulher e os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra. Subterrâneas, então, fontes de águas que estavam por debaixo da terra, explodiu, jorraram da terra. E a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Exatamente como Deus tinha revelado para Noé, aconteceu. Iria chover 40 dias e 40 noites. E o interessante é que era uma novidade para Noé a chuva. A chuva para Noé era uma novidade. Ele até então não tinha chovido na terra. A humanidade não sabia o que é chuva. E aí Noé tinha 500 anos quando ele se torna pai, e Deus fala com ele. Ele tinha 500 anos. E aí com 600 anos, olha só, depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos. Aí logo em seguida Deus fala com ele. Então, mais ou menos aí 100 anos dele ouvir a voz de Deus e aquilo se cumprir na vida dele. 100 anos, mais ou menos aí. E aí, irmãos, me faz pensar. Noé tinha 600 anos quando se cumpriu a palavra, mas quando ele ouviu, ele tinha em média de 500 anos. Deus falou uma vez com ele. E ele foi capaz de obedecer. E aí muitos de nós fica pedindo aí confirmação para Deus. Deus falou uma vez com você, faz igual Davi. Uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi. E o poder pertence a Deus. Então, exatamente como Deus falou para Noé que iria chover 40 dias e 40 noites, aconteceu. Só que havia uma novidade, porque Noé não sabia o que era chuva. A humanidade não sabia o que era chuva. Imagine Noé avisando para todos ali, os seus amigos, parentes, que iria chover. Era uma novidade.
era algo novo que a Terra iria experimentar, que a humanidade iria experimentar. E aí, irmão, me desse uma revelação assim agora, porque às vezes eu não sei o que Deus tem na tua vida, eu sei o que Ele tem, estou descobrindo o que Ele tem na minha, mas ó, às vezes Deus quer fazer de você um porta-voz de novidade nessa terra, nessa geração. Porque Noé foi um porta-voz da novidade. E qual era a novidade? A chuva. Iria cair chuva naquela terra. Iria haver uma separação, né? Deus iria tirar o justo do meio do ímpio. Eu sei, às vezes o que Deus espera de você é ser esse porta-voz de novidade, de coisas novas. Hoje nós sabemos que nós vivemos um tempo da graça de Deus, né? Nós vivemos um tempo em que a lei é posta no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos leva até Cristo, certo? Nós vamos chegar, nessa parte aí da leitura, a qual aprendemos isso, mas é isso. Deus quer fazer de você um porta-voz de novidade. Seja esse porta-voz de novidade. Noé foi um porta-voz de novidade. Ele precisou falar para a família dele que viria chuva. Ele precisou falar para os amigos, para os parentes que viria chuva. E era uma palavra, e era um fenômeno natural que eles não conheciam. Ainda não tinha caído chuva na terra. Ainda não tinha caído chuva na terra. Então, Noé foi um porta-voz de novidade. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, a partir desse momento que você está aí ouvindo essa mensagem, você será um porta-voz de novidades. Coisas novas Deus revelará para você e você vai ser um porta-voz de novidade, aí vai trazer coisas novas na vida aí da tua família, dos teus parentes, dos teus amigos, pessoas que ficam aí próximas, perto de você, serão alcançados por coisas novas, porque você é um porta-voz de novidade. Glória a Deus, vamos lá. Eita glória! No versículo 13 do capítulo 7, naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles da arca, casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda a espécie. Entraram de dois em dois na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Meu Deus. O Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou. Porque poderia até substituir esse fechar por lacrar, né? Porque quando é Deus que fecha, ele lacra. É para você não sair. Deus, ele lacrou aquela porta. Para Noé não sair, não correr o risco de Noé achar tudo aquilo uma loucura e ó, fugir. Mas não, irmãos. Deus, ele fecha a porta. Por que que Deus fechou a porta? Porque já estava, aquela humanidade teve tempo para Noé, espalhou que viria o dilúvio, foi desacreditado, só a família acreditou nele, e às vezes até a princípio a família desacreditou, a mulher desacreditou, os filhos desacreditou, porque era novidade, a chuva, o dilúvio era novidade, um tempo difícil, um tempo em que a humanidade estava caída, estava amante do pecado, e
E aí, irmãos, mas enfim, a família foi salva. A família foi salva. E aí Deus fecha a porta. Deus deu tempo para o povo. Deus deu tempo para Noé ir lá compartilhar a mensagem e o povo se arrepender. Mas o homem, quando está inclinado ao pecado, ele não se arrepende. Ele não se arrepende. E um dos atributos que o Espírito Santo proporciona em nossas vidas é o arrependimento. Porque sem o Espírito Santo nós não somos capazes de arrepender. Nós não somos capazes de se arrepender dos nossos pecados sem a ajuda de Deus. O próprio Deus tem que nos ajudar. Você vê que a nossa natureza é tão pecaminosa, foi tão influenciada pela desobediência, que nós não somos capazes de reconhecer que estamos errados e que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. Um orgulho toma conta do coração do ser humano e até o ponto dele achar que ele não precisa de Deus. Que ele não precisa de Deus. Isso é orgulho. Isso é soberba. E para o soberbo tem uma palavra. Deus abate o soberbo. A soberba ele abate. E ele exalta o humilde. Então nós precisamos ser humildes na presença de Deus. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriam o solo e levaram a arca bem acima da terra. Não dá nem para imaginar como aconteceu isso, né? As águas subiram de tal forma que a arca ficou fora do planeta Terra. A arca ficou flutuando fora do planeta Terra. Ele cobriu o planeta Terra. Deus cobriu o planeta Terra de água. Então já não era mais planeta Terra. Poderia ser chamado naquele momento de planeta Água. Planeta Água foi coberto de água e a arca por cima. A arca ali flutuando. A arca, o primeiro marinheiro foi Noé. O primeiro marinheiro foi Noé. Ele tinha ali, ele tinha o primeiro arquiteto, né? Primeiro arquiteto, engenheiro. Ele tinha ali a planta, né, da arca e colocou em prática aquilo que estava na planta e ainda foi o capitão daquela embarcação. É assim que Deus quer que nós, assim que Ele quer que nós vivemos como um sacerdote, nós maridos, nós homens, como o capitão do barco. Só que, assim, o navio, ele estava à deriva, ele estava na dependência de Deus, no mover das águas. O barco estava no mover das águas, estava na dependência de Deus. Noé não tinha controle da embarcação, não tinha ali um leme para ele, não tinha ali um volante ali para ele conduzir a embarcação. Ele estava na dependência de Deus. Ele estava ali exclusivamente na dependência de Deus. Glória a Deus, vamos lá. Então era planeta água. Eita glória. Por fim, no versículo 19, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra, lá ao pico do Monte Everest, né? E se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Olha isso, pensa no Monte Everest, diz que quem chega no monte, no topo lá do Monte Everest, vê um lugar mais alto. As muralhas da China, né? Parece que fora do planeta Terra dá para ver elas. É interessante isso aí. Você saber que o pico mais alto foi encoberto 7 metros acima. Por que 7 metros? Por que 7?
É o número da perfeição de Deus, né? Número da perfeição de Deus. Sétimo dia ele descansou, 7 metros acima, 7 dias. Tem um mistério aí com números aí. A Bíblia Sagrada, né? E aí nós precisamos buscar isso, né? Buscar aí a sabedoria, o conhecimento sobre números da Bíblia também, o que significa cada número, né? Número 1, 2, o 7, número 6, sexto dia o homem foi criado, no sétimo Deus descansou, então o sétimo fala da perfeição de Deus, da contemplação, né? Então nós precisamos estudar, você precisa estudar isso aí. Nós precisamos estudar aí, mais afinco, para ver o que Deus fala mais ainda, ricamente, amplamente, acerca dos números também na Bíblia. Todos os seres vivos, no versículo 21, todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia na terra, tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. 150 dias, a embarcação ali, o navio ali que Noé tinha construído, flutuando, né, no planeta Água. Ela não era mais planeta Terra, era planeta Água. No capítulo 8, vamos lá. Capítulo 8, vamos lá. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos. Olha só, Deus se lembrou de Noé. Após 150 dias ali no planeta Água, Deus se lembrou. É como o escritor aqui ele escrevendo, é como se ele tivesse pensado, né? Poxa vida, 150 dias, Deus já até esqueceu de Noé aqui. Deixa Deus lembrar aí. Você só lembra de algo que você esquece, né? Ou algo que ficou marcado na tua vida. Nossa, lembrei. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Pô, 150 dias, irmão, é tempo, hein? É tempo. 4 meses. 4 meses? 30, 60, 90, 120. 5 meses? 5 meses. Meu amigo, é tempo demais. É tempo demais. As águas não abaixavam, ele não via um pedaço de terra, não via um pedaço de rocha, não via um pico de uma montanha, só água, 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 água. Só água. Só água. 150 dias, 5 meses, só vendo água. Irmão, é tempo, hein? É tempo. Então Deus se lembrou. Então Deus se lembrou. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar. Quer dizer, Deus precisou estancar, né? Porque as fontes, os lençóis, né? Debaixo da terra tem lá os lençóis freáticos lá, né? Fluviais lá de água. Ele precisou estancar, porque estava aberto. Ele precisou estancar. Deus precisou estancar isso aí para parar, para as águas começar a baixar.
E as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, olha só, já tinha passado, presta atenção, já tinha passado 150 dias que eles estavam lá, no planeta Água. E aí começou, Deus estancou a terra, Deus estancou lá, lá estancou. Aí não vai mais vir água por debaixo, vou estancar. Agora tem a água que vem por cima, que é a chuva, vou cessar. Aí passa mais 5 meses. Então já se totalizou aí desde o início das chuvas, né? Desde o início até agora já se totalizou aí 5 meses, né? Mais aí 5 meses. Então já são 10 meses aí, todo esse processo. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, já foi um ano, né? Já tinha sido 5 meses no planeta Água. Não é planeta Água, não. 5 meses a embarcação ali 7 metros acima do pico mais alto de água. 5 meses naquela posição. Agora, mais 5 meses para a água baixar, para ela repousar, para a embarcação repousar no Monte Ararat, no pico do Monte Ararat. 5 meses. Aí passou mais 2 meses e meio, já passou de um ano aí. Isso já passou de um ano. Isso já passou de um ano. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Olha que interessante aqui, no versículo 8, está falando que, no versículo 7, né, está falando que Noé soltou um corvo que ia e voltava. Depois ele soltou uma pomba que ia e voltava. No versículo 9 fala que a pomba não encontrou lugar para repousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Então aí Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. É interessante você grifar esses versículos que te chamam a atenção para você refletir neles, né? Então, aqui no versículo 11 me chamou a atenção o quê? Que ele poderia ter soltado o corvo, né? Mas não é corvo que vai trazer a boa notícia. Não é o corvo. É o pombo, né? É a pomba. Tanto é que o Espírito Santo não é representado lá quando Jesus Cristo ele foi batizado. O Espírito Santo é representado em forma de uma pomba, não por um corvo. O corvo não traz boa notícia. O que traz boa notícia é a pomba, é o Espírito Santo. Ali no tempo ali de Cristo, foi a pomba do Espírito Santo selando ali Jesus e a voz do céu declarando que ele era o Filho de Deus. É o selo, o Espírito Santo é o selo. Então aqui, ó,
como o Velho Testamento é a sombra do Novo, certo? A pomba também foi uma anunciante de boas novas, né? Um anunciante de boas novas. E lá no Novo Testamento nós vamos ver que essa pomba vai ser outra anunciante de boa nova. Vai selar ali que Jesus é o Filho de Deus. Mas não chegamos lá ainda. Vamos lá. Vamos lá. Então a pombinha trouxe uma folha nova de oliveira e Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Por que a pomba não voltou? Porque já tinha árvores, né? Já tinha lugar para ela fazer ninho, já tinha lugar para ela repousar, né? As águas já tinham desaparecido. Já dava para ver terra, já dava para ver árvore, já dava para ver rocha, já dava para ver tudo, já dava para ela se sustentar, não é? Já dava para aquela pomba se sustentar. Então, ela não voltou mais. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Olha só que interessante, né? Mesmo quando a pomba não volta mais, Noé ainda continua dentro da arca. Continua dentro da arca. Então, por que Noé continuava dentro da arca? Porque ainda ele não tinha permissão de Deus. Ele não tinha permissão de Deus para sair da arca. Como foi Deus que fechou a porta, somente Deus poderia abrir ela. Noé não poderia abrir a porta que Deus tinha fechado. Meu Deus. E muitas das vezes, irmãos, Deus fecha uma porta e nós quer abrir. Ou, ao contrário, Deus abre uma porta e nós quer fechar. Se Deus te abriu essa porta, não queira fechar. É porque Ele tem propósito com você lá, ainda lá. Não queira fechar uma porta que Deus abriu. Ah, mas tá difícil. Tá difícil porque você não está cumprindo o propósito de Deus. Porque se você estivesse cumprindo o propósito de Deus, não estava tão difícil assim. A maior dificuldade nossa é cumprir o propósito de Deus nos ambientes que Ele nos leva. Por quê? Nós se distrai. Deus te abre uma porta de emprego com o intuito de você influenciar pessoas lá, com a presença dele na tua vida. E aí, você se distrai, faz amizade, frequenta lugares, começa a conversar, aí começa umas conversas que não influencia, não contribui com o cumprimento do propósito, há uma distração, e aí quando vê, você vai passando o tempo, e aí é uma briga dentro de si. Nossa, eu não estou contente aqui, ninguém me valoriza. Meu, se foi Deus que te abriu, quem tem que valorizar você dentro daquele lugar é Deus. Se Deus te abriu aquela porta com um objetivo, com um projeto, com um plano, nós precisamos cumprir esse plano. E quando nós não cumprimos esse plano, há uma guerra interior dentro de nós. E aí nós achamos que é o ambiente que está ruim, que as pessoas, que é o patrão, a culpa é do patrão, a culpa é do encarregado, a culpa é do funcionário lá que é invejoso, quer puxar no tapete. Não. É que você Deus abriu essa porta para você cumprir algo. Com um propósito, com o objetivo de cumprir algo. E aí que acontece? Muitas das vezes, nós não cumprimos com o propósito de Deus, e aí nós quer pedir a conta, nós quer fazer um acordo, as nossas atitudes já não são legais
ambiente, e aí a porta, nós quer fechar a porta. Porque uma vez que Deus abre uma porta para você, presta atenção, uma vez que Deus abre uma porta para você, e você leva de qualquer jeito, você chega atrasado, você não tem compromisso, você não trabalha direito, você não se empenha, fala mal de patrão, fala mal de funcionário, só reclama, só murmura, meu, não há, não há patrão que suporte isso. Não há empresa que suporte isso por muito tempo. Vai te mandar embora. Foi quem que fechou a porta? Foi Deus ou foi você? Com as suas atitudes, você fechou uma porta que Deus abriu. Outra situação. Ah, tô cansado. Deus te abre a porta. Com o objetivo de você anunciar as boas novas. Você precisa anunciar aquilo que ele tem feito em tua vida, os milagres, os livramentos que ele já proporcionou na tua vida. Você precisa compartilhar, você precisa abrir a tua boca. Não é possível que Deus não fez nada na tua vida. E tudo, e geralmente, geralmente é assim, na área da tua vida que você passou por grande sofrimento, grande dificuldade e venceu, é essa área que é pessoas que estão passando por esse mesmo processo, por essa mesma dificuldade que ele vai colocar na tua vida. E tá aí, trabalhando junto com você, e você está perdendo tempo se distraindo com coisas, se distraindo com pessoas, né? E muitas das vezes nós se distrai com pessoas, nós fica olhando para as falhas, muitas das vezes admirando a qualidade de uma pessoa, e aí o tempo vai passando, nós não cumprimos o propósito de Deus, aí aquele serviço começa a ficar chato, por que fica chato? Porque você não está respondendo. Aí fica uma guerra interior aqui da alma e do espírito. A alma não quer, a alma quer farra. A alma quer farra, a alma quer festa, a alma quer descansar, a alma quer preguiça. A alma é inclinada para o pecado. A alma é inclinada para o pecado, dos prazeres. E aí fica aquela guerra. Nossa, foi Deus que abriu essa porta para mim e eu não estou conseguindo responder. Ou ele te abriu e você está lá, dormindo no propósito, está dormindo no propósito. Aí a pessoa fica dormindo no propósito, aí fica aquele incômodo, começa a se incomodar com o salário, começa a incomodar com carga horária, começa a incomodar com o setor, começa a incomodar com o patrão, com o funcionário, começa aquele incômodo dentro de você. E aí você fala assim, eu não estou feliz aqui, eu não estou contente aqui, eu vou lá e vou pedir a conta, vou mudar de serviço. Você está fechando uma porta que Deus abriu. E Noé foi cuidadoso. Então, nós precisamos, por isso que nós precisamos ler a Bíblia com calma. Nós precisamos ler a Bíblia com calma. Porque Noé, ele viu que a pomba, ele soltou a pomba não voltou, ele entendeu que, opa, já a terra está seca. Mas eu não posso sair. Eu não posso abrir uma porta que Deus fechou. Eu preciso esperar Deus falar comigo. E foi o que Noé fez. Noé esperou Deus falar com ele. No versículo 15 do capítulo 8, nós vamos ler que Deus vai falar com Noé. Deus disse a Noé, saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, sua nora. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Noé só saiu da arca quando Deus mandou ele sair. Só sai desse serviço que Deus mandou, que Deus abriu a porta, é ele que precisa, é ele. Quando ele mandar você sair, meu filho, meu tempo já foi aí. Aí você sai. Porque se você sair antes do tempo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vai passar por provação. Às vezes, esse incômodo que você está sentindo, essa dificuldade que você está passando aí no serviço, é justamente porque você não está cumprindo o propósito de Deus. E aí incomoda. Incomoda porque nós foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus,
Você foi chamado para influenciar pessoas, você foi chamado para fazer a diferença. Então, faça a diferença. Faça a diferença. Aleluia! Glória a Deus. Vamos fazer a diferença. Aí, ó, olha só que interessante. Ó. Vamos lá. Noé, no versículo 18, Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres eles desembarcaram, todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez, organizado, porque Deus ele é com ordem, não é desorganizado, não é uma bagunça, as coisas de Deus é organizado, o que Deus faz na minha e na tua vida é organizado. Nós não, nós somos diferentes. Nós, pelo instinto, nós bagunça. Por ansiedade, né? Por preocupação, nós vai lá, faz as coisas precipitadas, nós bagunça a nossa vida. Mas com Deus, não. Deus, ele é organizado. Então, é um casal por vez, organizado. Tudo que Deus faz na nossa vida é organizar. E é organizado, né? Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros, alguns animais e aves puros. Ele construiu um altar de adoração a Deus. Olha que privilégio. Olha só que atitude, porque aqui, ó, foi Noé, partiu de Noé construir um altar de adoração. Olha só o início da humanidade, o início de tudo, o começo de tudo. Deus está dando oportunidade para Noé ali implementar ali, criar ali uma cultura. E a primeira cultura, o primeiro ensinamento para se ter ali a cultura era a adoração a Deus. Noé sai da arca e a primeira ação dele é construir um altar e adorar a Deus. Ele já estava estabelecendo um princípio ali que mais para frente iria se tornar uma cultura daqueles que servem a Deus. Porque todos os descendentes de Noé que serviam a Deus, né, tinha essa cultura de adorar a Deus. Então, Noé era a primeira família. Então, a primeira família do planeta Terra, após o dilúvio, adorou a Deus. É o exemplo, é o exemplo que eles deixam para toda a humanidade, porque agora, a partir desse momento, não vai ter mais destruição por água. Deus vai fazer uma aliança com a humanidade. Então, o planeta Terra não vai ser mais ser destruído por água. Então, a primeira ação, a primeira atitude da primeira família, do primeiro homem, após o dilúvio, é adorar a Deus. E aí, se nós parar para pensar, é o que falta. Muitas das vezes na nossa casa, muitas das vezes na nossa família, no nosso casamento, no nosso lar, é a adoração a Deus. Mas aqui Noé deixa bem claro, um exemplo para nós aqui nessa manhã. Vamos restaurar a adoração a Deus. Precisa ser restaurada a adoração a Deus. Precisa ser restaurada a adoração a Deus. E Noé construiu esse altar, ofereceu ali alguns animais e aves. O aroma, olha só, o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância. Desde a infância, o pensamento e o propósito do homem se inclina para o mal. Se inclina para o mal. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha a adoração a Deus ser implementada, né? Na primeira família, primeira oportunidade que Noé teve,
fora da arca, pisou o pé em terra firme, ele foi lá e construiu um altar e adorou a Deus. E aí, olha só que interessante, o sacrifício era de animais, né? Ele colocou ali o altar, atirou fogo e subiu aquela fumaça e Deus respirou a fumaça. Aquele sacrifício era um sacrifício de adoração a Deus. Quando eu e quando você, quando nós estamos adorando a Deus, em um momento de adoração a Deus, uma fumaça sobe. Uma fumaça sobe. Nós não vê a fumaça subindo, mas Deus vê a fumaça subindo e ele respira. Quando ele respira, olha, o João está me adorando de coração. Ó, o Rafael está me adorando. Ó, a Maria. Ó, o Carlos. Ó, o Antônio está me adorando. Ó, a igreja. Estou recebendo a adoração. E aí, quando Deus respira e se agrada daquela adoração, daquele momento de adoração, de sacrifício, ele responde. Ele responde fazendo uma aliança. Ele responde fazendo uma aliança. E no capítulo 9 nós vamos ler isso. Então Deus abençoou Noé. Olha só, Deus respirou, se agradou e abençoou. Você quer receber bênção de Deus? Então adore a Ele. Levanta as tuas mãos e começa a adorar a Deus. Começa a declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é perfeito, que não existe outro Deus, que Ele é o único, que Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Você levanta as tuas mãos e fala, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me lanço aos Teus pés, reconhecendo que eu não sou nada e que o Senhor é tudo, reconhecendo a Sua grandeza. Eu me lanço aos Teus pés em sinal, Senhor, de rendição, porque eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua vontade, ao Teu querer, e você começa a adorar a Deus. Você começa a adorar a Deus, você começa a expressar a sua adoração, o seu louvor a Deus, o seu sacrifício. O maior sacrifício não é o de animais, o maior sacrifício é da nossa carne. A nossa carne é queimada na adoração. Quando você adora, você está sacrificando a tua carne, está sacrificando o teu eu. E quando você começa a sacrificar a tua carne, sacrificar o teu eu, o fogo do Espírito vem, te aquece e vai queimando todas as impurezas, vai queimando todas as amarras, todas as correntes que te impedem, tudo aquilo que te impede, que está dentro do teu coração, que está na tua alma, que está no teu pensamento, que te impede de cumprir o propósito, é queimado, é repreendido pela presença do Espírito Santo, e aquele fogo do Espírito de Deus começa a consumir o teu ser, começa a consumir o teu ser, começa a queimar, e aí não tem espaço para mágoa, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para soberba. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos sacrificando a nossa carne, sacrificando o nosso eu, e Deus responde com a bênção dele. Deus responde com a bênção dele. Foi isso que aconteceu. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse, sejam férteis. Quando você sacrifica a sua carne, a vida de Deus vem sobre você. A vida de Deus. Seja fértil. Venha vida. Vem pureza. Quando você sacrifica a sua carne, Deus vem e multiplica. Olha só, sejam férteis e multipliquem-se. Vem a multiplicação. Deus, ele é um Deus de multiplicação, irmãos. Ele é um Deus de multiplicação. Ele é um Deus de prosperidade. Mas a prosperidade que vem de Deus só vem após um sacrifício. Sacrifício de adoração. Um sacrifício da carne, um sacrifício do eu. Quando você adora, você está sacrificando o teu eu, a tua carne. E Deus respira, opa, eu vou abençoar, eu vou dar vida, vitalidade para ele, para ela, e vou fazer multiplicar, vou abençoar eles. Essa é a resposta de Deus para um sacrifício de adoração. Um sacrifício de adoração. Sejam férteis e multipliquem-se.
Encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. O que Deus está fazendo? Restaurando a autoridade que o homem tinha perdido. A autoridade da criação que o homem tinha perdido. O que Deus está falando aqui nessa manhã para nós? Quando você sacrifica, quando você faz aquele sacrifício de adoração, você está sacrificando o teu eu, Deus ele te abençoa e restaura. Olha só, ele te abençoa com a fertilidade, o que é? Gerar. Você passa a gerar filhos para Deus, você passa a gerar bênçãos, você passa a gerar frutos para Deus, mudança, ambientes são tocados, pessoas são tocadas quando você sacrifica a sua carne, o seu eu em adoração. Está sacrificando, ele responde com bênção, fertilidade e multiplicação. Você recebe essa graça de Deus. E aí, agora, ele está falando que os animais vão ter pavor de vocês. O que é isso? O que é os animais ter pavor e medo de vocês? Ele restaura a autoridade. Ei, meu irmão, sacrifica, faz sacrifício de adoração a Deus, porque Deus restaura a tua autoridade na tua casa, como chefe de família, como homem, como provedor. Se você sacrificar o seu eu em adoração ao Senhor, Deus ele te abençoa, ele faz as coisas vir ao teu favor, as coisas fluir ao teu favor. O vento vai soprar ao teu favor, as portas vão se abrir. Providências do Senhor vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa. As portas vai se abrir e Deus vai restaurar a autoridade que você perdeu. A autoridade, porque você é para ser o cabeça da casa. O homem, estou falando isso para o homem, para o marido, você é o cabeça da casa. E aí para a mulher é o seguinte, para a mulher quando ela faz o sacrifício de adoração, está sacrificando o seu eu, a sua carne, Deus te abençoa, Deus faz você gerar filhos. E não só filhos físicos, mas filhos espirituais também. Pessoas vão vir até você, mulher. Você vai ser referência. Outras mulheres vão vir até você, que estão passando por dificuldade, pelo problema que você venceu, e você vai ser uma ferramenta na mão de Deus para libertar essas mulheres. Você vai ser uma ferramenta na mão de Deus para instruir. Você vai ser ferramenta de Deus para transmitir aquilo que Deus fez na tua vida. Isso é muito forte. E aí a mulher sábia edifica a casa. Quando você restaura, quando há uma restauração na adoração, na sua casa, no seu lar, Deus ele devolve essa autoridade para você. Deus devolve essa sabedoria. Sabe aquela sabedoria de conhecer o bem e o mal? Aquela sabedoria de você sentir a presença do maligno. O maligno pode até estar longe da tua casa, mas você está sentindo, você tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade, opa, eu tô sentindo que o inimigo está se aproximando da minha casa. E aí, o que você faz? Como uma mulher sábia que edifica a casa, vai orar, vai chamar o marido para orar, chama o marido para oração, chama o marido para adoração, porque foi Noé que construiu o altar. Foi Noé, então chama o teu marido para adorar a Deus. Marido, vem, vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Você está sentindo que o inimigo está atacando a tua família, está atacando o relacionamento com os filhos, está atacando o seu casamento. Desperta, vamos restaurar a adoração. Restaura a adoração. Pega o marido, coloca um louvor lá. Vem, marido, vamos louvar a Deus. E aí, marido, adora a Deus. Mulher, intercede, edifica. Edifica. Sabe, a edificação da casa está nos alicerces. Está onde ninguém vê. Está onde ninguém vê. Ninguém dá valor em alicerce. Ninguém dá valor em alicerce. Você pode construir, pegar um terreno, comprar um terreno, aplanar o terreno. Quando você está cavando, quando você está ali construindo um alicerce, ninguém vai dar valor, ninguém vai saber da casa. A pessoa vai passar na rua, não vai reparar na sua casa. Pode ser uma mansão que você estiver construindo. Se tiver no alicerce, não vai chamar atenção. Ninguém vai identificar que ali vai ser uma casa.
Agora, quando sai do alicerce e os muros são erguidos, aí começa. As paredes são erguidas, o muro, aí começa a dar forma. Começa a dar forma. Começa a chamar atenção. Olha, olha, uma casa, ó. Nossa, casa bonita vai ser, hein? Porque os muros, as paredes estão sendo levantadas, mas precisa de uma edificação. A mulher é para edificar, por isso que Deus deu essa sabedoria para a mulher, para ir em lugares, no relacionamento, na família, na criação com os filhos, que os homens não vê. Homens não vê. O homem não é capaz, porque Deus chamou o homem para ser o cabeça, o sacerdote, e o sacerdote faz sacrifício. É função, é dever do marido adorar a Deus, restaurar o sacrifício, o altar de adoração a Deus dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Isso aí é trabalho do marido. Agora, quando o marido ele vai lá e restaura a adoração a Deus, aí Deus aí todas as coisas, faz todas as coisas convergir ao favor. É isso que está faltando. É isso que está faltando em muitos lares. Muitos lares. A restauração da adoração. Está faltando adoração nos lares. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Eu os coloquei sob seu domínio. Está falando da restauração da autoridade. No versículo 3 do capítulo 9. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam, versículo 4. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Isso foi uma lei que Deus deu para Noé. Não come carne com sangue, pois o sangue é vida. Você que gosta aí, de uma carne sangrando aí, tá aqui uma lei de Deus aqui. Nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Né? Uma pessoa perder todo o seu sangue, ela morre. Né? Versículo 5. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Olha só, exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida. A lei da semeadura. Deus já está deixando bem claro a lei da semeadura aqui. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos, confirmo aqui, versículo 9, confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. Todos. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal. Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Eu lhes dou um sinal. Por todas as gerações futuras, coloquei o arco-íris nas nuvens. A minha versão, irmãos, é a NVT. Em algumas versões fala o arco da aliança, ok? Mas na minha versão aqui fala o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerão o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris, versículo 16,
ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Uma aliança eterna, não muda, sabe? Por toda a vida, eterna, por toda a eternidade. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. A partir desse momento aí, desse dia em diante até o dia de hoje, a terra não será mais destruída pela água, por dilúvio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Lembra daquela terra de Canaã, né? Que Deus prometeu aos descendentes de Abraão, né? E quando Abraão pisou na terra de Canaã, Deus liberou uma promessa para a descendência dele. Darei essa terra aos seus descendentes, certo? Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Então, nós somos descendentes dos 3 filhos de Noé, descendentes de Noé. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Quem que é a videira? No Novo Testamento fala. Quem que é a videira? A videira. Quem é o agricultor? Quem são os ramos enxertados na videira? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Estamos enxertados nessa videira. Eita glória! Jesus está aqui, ó. Ele é a videira. Eita glória! Louvado seja Deus. Mas aí olha o que acontece. Como o propósito e os pensamentos do homem são inclinados para fazer o mal. Mesmo Noé, sendo um homem temente a Deus, um homem que ouvia a Deus, que obedecia, olha o que aconteceu com ele. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, olha só, Cã, pai de Canaã, viu que seu pai, então Cã viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Olha a besteira que Cã fez. Nudez fala de vergonha. Então, Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas. Em nenhum momento, Sem e Jafé viram a nudez do seu pai. Isso significa o quê? Honra. Sem e Jafé estavam honrando, sinal de honra. Essa atitude deles de colocar um do lado do outro, colocar o manto e de costa, estava simbolizando algo, que eles tinham honra pelo pai. Diferente de Cã, que queria expor a nudez, a vergonha de seu pai. Há uma diferença daquele que honra e daquele que desonra. A atitude de Cã foi desonrar, para desonrar o seu pai. Porque quando ele vê a nudez, ele vai contar para os seus irmãos. E vai esperar a atitude dos seus irmãos ser semelhante a dele, de desonra. Mas não. É sinal que Sem e Jafé receberam esse ensinamento de Noé, de honra. Um ensinamento de honra passou para os 2 filhos, não passou para Cã. Cã não recebeu esse ensinamento. Não que ele não teve a oportunidade de receber. Eu acredito que ele teve a oportunidade de receber. Mas na hora que era para colocar em prática,
aquele ensinamento, ele não pôs. Em vez dele honrar o pai, ele desonrou. Pelo menos essa foi a intenção dele, de desonrar o seu pai. E aí é que está. Deus ensina, todos nós, todos os seres humanos são ensinados por Deus. Uns respondem com honra e outros com desonra. Então, você que é pai, você que é mãe, que educou seus filhos e hoje os seus filhos estão fazendo tudo errado, é a atitude deles, não se culpe. Não se culpe. Noé fez a parte dele de educar os 3 filhos dele, mas um desonrou e 2 honraram esse ensinamento colocando em prática, porque talvez esse ensinamento fosse visto da forma que ele honrava a Deus, da forma que ele respeitava a Deus, da forma que ele era submisso a Deus. Os filhos começaram a ver a submissão, a obediência, a honra que Noé tinha para com Deus. Isso foi ensinado, foi passado de geração para geração. Talvez você que é pai, você que é mãe, está vendo aí que os seus filhos estão na atualidade deles, o momento presente deles hoje está contrário daquilo que você ensinou, daquilo que você educou. Não se sinta culpado. Não se culpe, você fez a sua parte, seu papel de educar, de ensinar. Se eles estão fazendo ao contrário hoje, o problema é deles. E eles vão ter a colheita. Cada um vai ter a colheita das suas atitudes, dos seus atos. Então, Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram com o manto. Só que aí, no versículo 24, nós vamos ver a atitude de Noé. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, olha só, Cã era o filho mais novo. Talvez a atitude que Cã teve foi de uma criança, um jovem imaturo. Talvez essa atitude que os teus filhos estão cometendo hoje, se embriagando, se metendo em brigas, se prostituindo, e você, não foi esse ensinamento que você deu, talvez essa atitude deles é por imaturidade. E aí a maturidade só acontece na nossa vida com os danos, com as dificuldades que a gente passa, com as perdas. A maturidade na vida do ser humano é com o passar do tempo e com o passar das experiências que vêm. Então, tem situações que vai acontecer na vida dos teus filhos que eles têm que passar. Tem situações que acontecem, que aconteceu na minha vida e que vai acontecer, que são necessárias para mim amadurecer. Faz parte do processo de crescimento, de maturidade. Então, por ele ser um jovem, por ele ser o mais novo, a atitude dele foi de imaturidade, a qual os 2 irmãos mais velhos, do meio o mais velho, tinha. Mas ele era mais novo. E aí a gente vê pessoas... E a imaturidade, irmão, maturidade é uma coisa... É diferente de idade. Porque tem jovens com 18 anos que têm mais maturidade do homem de 45 anos. Tem homens de 30 anos que a maturidade é de uma criança, não tem, é imaturo, só vive brincando, brinca tudo, leva na brincadeira, nada leva a sério, não sabe o que é honra, não sabe o que é respeitar os mais velhos. E aí? Então, a maturidade não tem nada a ver com a idade. Não tem nada a ver com a idade. Poxa vida, pastor, mas meu filho tem 35 anos, já era para estar, já era... E as experiências da vida, as dificuldades da vida, talvez não sofreu o suficiente, não perdeu o suficiente para se amadurecer. Talvez foi crescido, foi criado numa redoma, protegido. Os pais, muitas das vezes, querem proteger os teus filhos
E aí é coisa de pai querer proteger o filho. É coisa de pai querer evitar o filho cair. É coisa de pai. É coisa de mãe. Viu? Tá vendo o chão molhado com sabão? Impede o filho de ir descalço. Por quê? Não quer ver o filho se machucar, não quer ver o filho cair. É um cuidado de pai, é um cuidado de mãe. Mas nem todas as coisas nessa vida nós vamos proteger os nossos filhos. Eles vão ter que passar. Eles vão ter que passar. Só assim que eles vão ter maturidade. Só assim que vai vir maturidade. É com os desafios, é com as dificuldades, é com as perseguições, é com as humilhações, é com as chacotas que vai ter a maturidade. Então não adianta nós ficar protegendo muito os nossos filhos, senão nós vai crescer mimado, vai crescer imaturo, vai crescer, vai passar os anos e imaturo. E aí a gente vê homens hoje com 35, com 40 anos, com atitude de jovens de 18, de 15. E vemos hoje jovens de 18, de 20, 25 anos com mais maturidade de um homem de 50 anos. Porque a maturidade tem a ver com os danos, com as perdas, com as crises, com as dificuldades que são vencidas, que são passadas pelos processos da vida. São passados, são superados, são vencidas. Amém? Glória a Deus. E aí Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito. Exclamou: maldito seja Canaã. Olha só. Olha só a besteira que Noé fez. Ele amaldiçoou não o seu filho, não a geração do seu filho, a próxima geração, que é o seu filho. Ele amaldiçoou a terceira geração. Ele era a primeira, seu filho Cã era a segunda geração e o seu neto Canaã era a terceira geração. O vô amaldiçoou o neto por causa do pai. O vô amaldiçoou o neto por causa do pai. E aí, você não entende porque você não prospera, porque a sua vida sentimental não flui, não acontece. Você precisa buscar isso em Deus. Às vezes você precisa de um trabalho de libertação. Por quê? A primeira geração amaldiçoou a terceira. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Ele amaldiçoou o seu neto. Ele amaldiçoa a sua terceira geração. Aí a terceira geração, que é a terceira geração, quem que é a terceira geração? Canaã. O que acontece na terra de Canaã, lá na frente? É uma terra, um centro de idolatria. É uma terra que recebe um povo idólatra. Hospeda um povo idólatra. Canaã vira um centro de adoração a ídolos. E aí, olha só o que aconteceu lá na frente. Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão, para sua descendência. Só que antes da descendência de Abraão assumir, precisou ser escrava no Egito, né? Precisou ser escrava no Egito. Mas aí é outra explicação por que a nação foi escrava no Egito. Foi por causa de uma atitude de Abraão, que nós vamos ver mais para frente aí. Mais para frente nós vamos ver. Mas aqui, ó, jamais faça isso. A primeira geração amaldiçoar a terceira. Às vezes, o neto, você deixa aí o seu filho com a avó, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua sogra, com o seu sogro. Às vezes, uma palavra, uma atitude dessa criança aí, de traquinagem, faz traquinagem, deixa cair o copo no chão, faz uma palavra que o vô libera para o neto, pode estragar todinho o futuro. Uma palavra de maldição. Às vezes você não sabe porque você não prospera, você não é feliz num casamento, você já está no quarto, quinto casamento. Às vezes são maldições que você carrega que seus avós, palavras que seus avós liberaram. E aí fala da primeira maldição aqui, que fala sobre, na Bíblia, fala de maldições hereditárias, é aqui. Maldito
seja Canaã. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que eu já perguntei, você acredita em maldição hereditária? Não, não acredito, não acredito em maldição hereditária. Mas tá aqui, ó. Noé tá amaldiçoando seu neto. A primeira geração amaldiçoando a terceira. Então existe maldição hereditária. E isso precisa ser quebrada. Essas maldições precisam ser quebradas em nossas vidas. E é só em oração. É só em oração, repreendendo, confessando os pecados, repreendendo. Você precisa passar por esses processos de libertação para você comer o melhor dessa terra, para você desfrutar do melhor dessa terra, você precisa passar por esse processo de libertação. E aí é um processo, né? Quando você entrega sua vida para Jesus, quando você desce as águas, quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, ler as Escrituras, ouvir a voz de Deus, o próprio Deus, as coisas vão acontecendo, o próprio Deus vai libertando você, vai colocando pessoas na tua vida, as situações vão acontecer e situações vai precisar acontecer para você ser liberto dessas maldições hereditárias. E aí você começa a ir para uma igreja, você começa a receber ensinamentos, você começa a frequentar cultos que falam sobre isso, conferências que falam sobre seminários, que falam sobre libertação, quebras de maldições. Precisa ter esse trabalho de libertação. Por quê? Se aqui nós temos o exemplo de Noé, que Noé, o homem que, poxa vida, ouviu a voz de Deus, recebeu uma planta, mas isso, a maldição, olha só, ele só amaldiçoou o seu neto porque ele se embriagou. Aí que está o problema. O problema da bebida é isso aí, ó. É isso aí. Ele se embriaga e aí ele ficou revoltado e amaldiçoou. Isso aí é consequência. Essa maldição que ele liberou para a terceira geração foi por causa da bebida. Desse negócio de você beber e ficar embriagado. Ele ficou embriagado e nu. Vergonha. Passou vergonha. Quem se embriaga só passa vergonha. Só passa vergonha. Você vai nos bares aí, você vê. Vai nos bares, vai nas ruas aí de madrugada, de sábado à noite, sexta-feira à noite, você só vê gente passando vergonha. Mulher fazendo barraco, homem dando barraco. Filhos chegando em casa, vomitando, passando mal, passando vergonha. Na frente da família, na frente dos parentes. Bebe e perde o controle, se embriaga e passa vergonha. E aí as próximas atitudes devem ser o quê? Qual que é a próxima atitude? A próxima atitude que Noé teve foi amaldiçoar. Aí que está o problema da embriaguez. É após a embriaguez, é as suas atitudes. O que vai acontecer? O que você vai falar? Quais são as palavras que vai sair da tua boca? Qual vai ser as suas atitudes após esse momento de embriaguez? Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Olha isso. Que ele seja o servo mais insignificante. Olha a miséria. Olha a miséria e a pobreza que veio sobre a vida de Canaã. A escravidão, a servidão que veio na vida de Canaã por causa de seu pai. Um pecado que o pai cometeu, que foi Cã que cometeu, a consequência veio sobre o filho dele. Sobre o filho dele. Então, muitas das vezes, nós pais cometemos atitudes que não é nós que vamos colher os frutos, vai ser os nossos filhos que vão colher os frutos. Está na Bíblia, e você precisa acreditar nisso. Porque, às vezes, a sua vida está como está por causa dos seus pais, por causa de atitudes que os seus pais cometeram lá atrás. E aí você está colhendo frutos. Canaã colheu o fruto que o pai plantou. O pai plantou uma desonra e Canaã foi amaldiçoado por isso. Servidão insignificante ainda. Servidão vai ser o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem,
e que Canaã seja servo de seu irmão. Além de ser servo insignificante no meio dos parentes, vai ser ainda servo do irmão. Que Deus amplie o território de Jafé. Aí é por causa da honra, por causa dessa atitude de honra de Jafé e de Sem, eles vão ser abençoados por isso. Que Deus amplie o território de Jafé. Fala assim de um crescimento territorial. Crescimento territorial. Aí fala que Sem, aí ele colocou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja o seu servo. Está falando de autoridade, né? De autoridade humana, né? Então, aquela descendência de Sem seriam governantes na terra. Que Deus amplie o território de Jafé, e fala então que a descendência de Jafé seriam conquistadores de terra. Conquistadores de terra, de territórios, e a descendência de Sem, homens de autoridade, homens de poder. Fala da descendência. Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. Quer dizer, Sem vai ser também um homem próspero, né? E Jafé também vai compartilhar vai usufruir dessa prosperidade. Então, o que veio para a vida de Sem foi a prosperidade. E o que veio para a vida de Jafé foi o quê? Crescimento. Crescimento físico, crescimento territorial. E Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. E nós encerra aqui, irmãos, no dia de hoje, a leitura dos 3 capítulos. Então, guarda essa palavra aí no seu coração. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado. Que as suas atitudes, você que é pai, você que é mãe, as suas atitudes podem influenciar a geração dos seus netos, a geração dos seus filhos. Talvez palavras que você libere para os seus filhos hoje, palavras de maldição. Você não é nada, você não é ninguém, você é um zero à esquerda, você é torto, o pau que nasce torto morre torto. Você não vai ser nada nessa vida. Pode até acontecer, ele pode até colher essa maldição. Mas você pode ter certeza que o filho dele vai ser alcançado por essa palavra de maldição. Então aqui está o exemplo de maldições hereditárias. Para você que não acreditava em maldições hereditárias, está aqui, ó. Está aqui. Noé amaldiçoou seu neto. E o seu neto e o seu neto cresceu, a sua descendência foi escrava de irmãos, servo insignificante, humilhado, por causa da atitude do pai. Então nós pais precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes hoje, porque os nossos filhos podem colher amanhã. Quando nós não estivermos vivos, nossos filhos podem colher das nossas atitudes, sejam elas boas, sejam elas ruins. Nesse caso, a atitude foi ruim. E a colheita foi horrível. Foi horrível. Sempre a colheita vai ser maior que a semeadura. Então nós precisamos estar atento ao que nós estamos semeando. Sempre a colheita vai ser maior. Sempre a colheita vai ser maior. Você planta uma árvore com uma semente. Você planta uma árvore com uma semente. Mas quantos frutos há nessa árvore? Essa árvore dá milhares de frutos. E quanta semente há nos frutos que essa árvore produz? Aí é que está. A semeadura é pequenininha. Pode ser uma atitude, uma palavra. Mas a colheita lá na frente é grandiosa, é gigantesca. Então guarda essa palavra no seu coração. Amanhã estaremos de volta. Amanhã vai ser mais 3 capítulos. E assim a gente vai dando sequência aí na Bíblia Sagrada. É até Apocalipse, de forma cronológica. E vai ser bênção do alto. Vai ser bênção do alto. Que Deus te abençoe. Toca no sininho.
para o YouTube te notificar quando esse vídeo for pro ar, for para a plataforma. E toda vez que eu também fazer algum outro vídeo, alguma outra publicação, o YouTube vai lá e te notifica. E compartilha, joga a setinha lá, compartilha. E se inscreve no meu canal, se inscreve aí, MAPD TV, Ministério a Palavra de Deus TV. MAPD TV são as iniciais do Ministério a Palavra de Deus e @pastor Rafael Ferreira. Se você colocar lá na aba de pesquisa do YouTube, @pastor Rafael Ferreira, você vai ser direcionado pelo YouTube a MAPD TV. Vai estar lá a minha foto, MAPD TV, Ministério a Palavra de Deus TV. E é bênção do alto. E me acompanha aí, compartilha aí, faz a sua parte, compartilhe. E eu escrevi 2 e-books. Estou escrevendo o terceiro. Eu escrevi 2 e-books. Um e-book falando sobre a ansiedade, destronando a ansiedade. É forte demais, vai estar aí na descrição do vídeo. O link para você adquirir o seu e-book. Você que sofre de ansiedade, com crise de ansiedade, ou conhece alguém que sofre com ansiedade, faz aí, ajuda nós a crescer, ajuda eu. Ajuda eu a crescer, a esparramar, espalhar aí as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. E o outro e-book que eu fiz também foi Crucificando o Meu Eu. Eu compartilho com vocês a minha experiência aí ao longo desses 7 anos, o que eu precisei renunciar, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas renúncias aí, a partir do momento que eu conheci a Deus de 7 anos para cá. Está aí escrito no meu e-book, meu crescimento, minhas experiências. Pouco, não deu para escrever tudo, é difícil escrever tudo, mas um dia nós vamos escrever um livro aí que vai ser um best-seller aí, em nome de Jesus. Mas eu compartilhei nesse e-book aí, Crucificando o Meu Eu, as minhas experiências, as minhas renúncias aí, no princípio, aí no começo dessa caminhada. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Vai estar aí na descrição do vídeo os 2 links. Adquire aí, compra aí, me ajuda a crescer aí. E esse canal precisa crescer, porque aquele que promove a verdade vai crescer e é promovido por ela. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que essa palavra venha cravar aí seu coração, que você venha ser liberto, você venha ser curado, que você venha ser o porta-voz de novidades, você venha ser um canal de bênção, uma ferramenta poderosa na mão de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.